Bem-vindas e bem-vindos ao podcast da engenharia, o podcast que explora as fronteiras da engenharia e os avanços tecnológicos que estão moldando o nosso futuro. Eu sou Marine Moraes e essa é a terceira edição de nosso podcast sobre a engenharia e os avanços tecnológicos. Estamos preparados? Nosso podcast é uma realização do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Pernambuco, com patrocínio da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA Mútua Pernambuco. Nesta edição, que será sobre mudanças climáticas e avanços tecnológicos, contaremos com a participação de duas mulheres incríveis que estão ativamente no debate sobre clima aqui em Pernambuco. A pesquisadora do Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA, que é professora e climatologista, Francis Lacerda. Boa tarde, Francis. Boa tarde, Marina. Um prazer estar aqui com vocês, com a Suzana. É uma grande alegria. E também com a engenheira civil, professora da UFPE, e hoje presidente da Associação Pernambucana das Águas e Climas, a APAC, Suzana Montenegro. Boa tarde, Suzana. Boa tarde, Marine. Um prazer estar aqui com vocês, com o Francis, que eu conheço há muito tempo. Já trabalhamos juntos com o Roberto, também a gente interage. Só uma correção, é a Agência Pernambucana de Águas e Clima, não é a associação. Eita, desculpa. Tranquilo. E também como comentarista, estamos mais uma vez com o engenheiro eletricista, historiador, presidente da FICENGE, diretor do Sindicato dos Engenheiros, Roberto Freire. Olá, boa tarde, Marine. Vou fazer primeiro uma pequena explanação sobre o tema, para depois a gente dar prosseguimento. Mudanças climáticas é o tema em pauta nos últimos dias, mais intensificado ainda após os fatos recentes no Rio Grande do Sul. É comprovado que o aumento da intensidade e da frequência desses eventos extremos é consequência da mudança do clima global. Outra questão complexa é o fato do sistema terrestre estar todo interligado, não há como separá-lo. Algo que acontece em outro continente interfere diretamente aqui no Brasil. O desmatamento da Amazônia causa dano em todo o planeta. Todos esses efeitos, sendo cada vez mais sentidos no planeta, aumenta a necessidade de se debater soluções para a questão, e um dos caminhos pode ser o uso de tecnologias emergentes. O avanço tecnológico dos últimos 50 anos produziu e produz uma quantidade de dados sobre o sistema terrestre incalculável. A inteligência artificial hoje compila e analisa esses dados numa velocidade que o ser humano não é capaz. Modelos de previsão de tempo e modelos climáticos globais com resultados imediatos e complexos. Otimização das fontes de distribuição da energia renovável e das redes de distribuição da energia elétrica. Enfim, são muitos os avanços, mas também surgem alguns desafios, sejam ligados à ética, à privacidade de dados, ao impacto ambiental do treinamento da inteligência artificial e até ao que se refere ao que tipo de energia estamos utilizando para promover esses avanços tecnológicos. Então, vamos começar ouvindo um pouco nosso comentarista sobre esse cenário de solução e complicação que a tecnologia traz para o impacto global das mudanças climáticas. Pois é. Eu vou começar. Eu não sei se vocês viram o Estadão. Vocês leram o Estadão? Sim. Um texto de Nizam Guanais. Não. Nesses últimos dias. Ele escreveu assim: em vários lugares do mundo já começou a Terceira Guerra Mundial. Não será entre países, mas a guerra é entre o homem e a natureza. Uma guerra que evidentemente não podemos ganhar. Quando pensamos na natureza, pensamos nela de forma poética e telúrica. Mas terremoto é também natureza. Tsunami é também natureza. Seca, nevasca, chuvas torrenciais, avalanches, é tudo natureza. A natureza está agindo em legítima defesa. Ela não aguenta mais ser invadida, desrespeitada, queimada. A gente tem sempre a sensação, eu estou dizendo por mim que sou engenheiro, de que a gente está sempre trabalhando para tentar melhorar as coisas no planeta, né? Mas esse texto assim ele provoca uma reflexão. Né? Uhum. Será que a gente está fazendo isso mesmo? Né? A gente, com todo esse arsenal de técnicas, de ciência, tudo que a gente tem à disposição, será que isso tudo... Será que a gente vai conseguir fazer
retroceder. Um dia desse eu disse aqui que achava que não tinha saída lá no primeiro. Que não tinha saída. Enquanto existir o capitalismo, a gente não tiver uma coisa melhor do que o capitalismo para fazer isso, a gente não tem solução. No segundo eu disse outra coisa também. Eu estou muito pessimista, né? Mas aí ele diz aqui também, ó. Mas o que tem a ver esse texto bicho grilo, entre aspas, neste jornal tão circunspecto? Porque o Estadão, jornal, ele diz, tem tudo. Estive ano passado em Davos sobre uma discussão sobre aquecimento global. E para meu estarrecimento e pânico, ele disse, e para meu estarrecimento e pânico, de uma mesa de 12 debatedores, 10 eram as grandes seguradoras do mundo. Elas tinham dados mais assustadores que o Greenpeace e sabiam avaliar as perdas catastróficas que aconteceriam a cada 10º de aquecimento global. Quer dizer, é uma constatação de que a gente tem muita informação. E se os caras da área de seguros, da área que trata de manutenção do status quo, de circular essa segurança, né? Eles têm esses dados todos, eles foram lá debater sobre aquecimento global, é porque a situação é muito séria mesmo. Né? A situação é muito séria. Então, eu acho que a gente tem que ter uma palavra um pouco mais otimista do que esse meu pessimismo. Porque cada vez eu fico mais e quando eu vejo aqui, não estou falando mal da figura do governador, mas quando eu vi ele dizendo aquelas, né, de vez em quando ele se pega, né, sendo traído pela formação ideológica dele, aí eu fico achando que a gente não vai ter muita solução. Um cara que está ali para governar, né, para dar uma solução, para ajudar a dar uma solução, e eles às vezes atrapalham. É isso. Essa fala vai guiar um pouco toda a nossa discussão. Aí por isso a importância dela. Mas agora eu vou jogar para vocês uma primeira pergunta. Primeiro, a gente queria entender um pouco o porquê de existir esse desequilíbrio climático. Suzana. Tá, eu vou começar respondendo um pouco a provocação de Roberto. Eu acho que nós temos que ser otimistas. Eu acho que mesmo com tudo que a gente vê de catástrofe, de realmente a nossa governança muitas vezes muito falha, mas nós todos somos corresponsáveis. Eu acho que tem que começar com otimismo. Eu acho que avançamos muito na ciência, né, na questão, no conhecimento, na difusão do conhecimento, nas tecnologias. Então, acho que hoje a gente tem muitas opções de conhecer com antecedência os efeitos, né, do que está acontecendo na atmosfera. Eu sou engenheira civil. A minha ciência não é a atmosfera, a meteorologia, eu trabalho com a ciência da água, mas claro que isso tem uma interação com tudo que acontece na atmosfera e com o que acontece no nosso planeta Terra, né? Então, o que eu acho é que a gente tem muito conhecimento, várias ferramentas, vários campos de conhecimento que se interagem. O que eu acho que a gente precisa é ter dois outros pilares que, na minha opinião, são fundamentais, né? Porque o que é que está acontecendo com o clima no planeta? Isso é previsível. Nós temos um painel intergovernamental de mudanças climáticas com especialistas de todo o mundo. E temos várias outras camadas de pesquisa. Eu integro um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Mudanças Climáticas 2, com pesquisadores brasileiros. E vários integram esse PCC. Então, acho que nós temos muito conhecimento de ferramentas de modelagem do clima, de previsão, de impacto do que está acontecendo no clima, nos recursos hídricos, nos sistemas, nos ecossistemas, com a biodiversidade. Acho que isso, ferramenta, nós temos. Acho que tem duas outras camadas que, no meu entendimento, são fundamentais, até para a gente escolher os dirigentes. Educação e comunicação. E por isso eu queria já
elogiar a iniciativa de vocês, né, do sindicato, da FICENGE, em promover esses debates, esse podcast da engenharia, porque eu acho que a gente tem a obrigação, quem tem conhecimento, e a gente tem a obrigação de traduzir esse conhecimento na camada da educação, desde as crianças, né, a escola fundamental, o nível universitário, e comunicação, comunicar isso de forma muito simples também. Então, o que está acontecendo no clima, os cientistas, a gente tem domínio, cada vez a gente tem mais certeza, tem mais formas de validação. Os impactos desses fenômenos, porque os extremos climáticos, é que hoje a gente está vivendo o extremo do Rio Grande do Sul, né, que é um extremo de precipitação intensa, mas vale para a seca também. Aqui no estado de Pernambuco, nós vivemos, às vezes, no mesmo período do ano, situações de seca e de eventos de chuvas intensas, né? Então, isso nós somos capazes de prever. As diversas áreas da ciência, a integração, a interdisciplinaridade trouxe isso, e mais ainda a transdisciplinaridade, quer dizer, a gente passar a enxergar como um todo, não só a multi, né, cada ciência na sua caixinha, não. A inter, elas interagindo, e a trans, a gente enxergar como um todo. Então, qual o impacto da atmosfera nos nossos diversos entes de um ecossistema, né? Desde os sistemas aquáticos, os recursos hídricos, biodiversidade, Então, hoje a gente tem esse conhecimento. Falta levar isso ao tomador de decisão, para as políticas públicas, e isso começa com o cidadão, que vai escolher o dirigente, e que depois pode ser ele próprio um dirigente, pode ser ele próprio o agente de uma política pública. Então, eu vejo que a gente avançou muito na ciência, né? A gente está falando de avanço tecnológico e várias tecnologias também, inclusive para intervenção no meio ambiente, ou não, né? Aí passa a ter escolha. Aí eu acho que a gente tem que investir mais em educação e comunicação, mas com otimismo. Na verdade, o que a gente vive é uma crise de outras questões também, né? Uma crise política, uma crise moral, uma crise ética. E isso dá uma mudança de... Assim, se a gente não mudar esses paradigmas, feito a gente vai falar lá na frente, a política de meio ambiente, a política de mudanças climáticas continuar servindo a quem serve hoje, a gente não tem mudança nenhuma no final das contas. Francis? Pois é, eu não sou otimista tanto quanto a Suzana, mas admiro o otimismo dela, e a gente precisa de pessoas otimistas, né? Porque o que seria de nós os pessimistas? E vou muito na linha do professor Roberto, não é? Então, eu tenho mais simpatia por essa fala, não é? Que chama, e inclusive você trouxe um pouco essa coisa da questão ética, que eu acho que hoje a gente está vivendo um problema ético global, né? E quanto à crônica, né, da pessoa que escreveu aí no Estadão, não é isso? Eu acho que essa posição dele, né, de falar homem versus natureza, é uma coisa de um paradigma muito antigo, na realidade, né? Assim, vamos dizer que a gente foi gestado, né, na modernidade com esse pensamento, né, que é um pouco, vamos dizer assim, judaico-cristão, de ver a natureza como uma coisa que o homem precisa dominar e não aprender com ela. Subserviente. Então, eu acho que é um problema mal posto, isso como ele colocou, da forma como ele colocou. Eu acho que não tem homem versus natureza, mas tem um modelo de desenvolvimento que enxerga a natureza como um objeto. A natureza está objetificada, né? Então, eu acho que tem um problema na base estrutural que tem a ver com esse modelo de produção da vida, né, como um todo, que está calcado numa matriz energética, termos combustível fóssil, na base estrutural desse problema, e a base estrutural do problema das mudanças climáticas, né? O que não é a mudança climática, que é, vamos dizer assim, é uma consequência do aquecimento global. E o aquecimento global, ele existe, né, vamos dizer, por causa do aumento da queima dos combustíveis fósseis, base de toda a nossa vida, não vou nem dizer da economia, né?
Porque até a gente respira, inspira e bota CO2 para fora, e somos 8 bilhões de pessoas no planeta, né? Então, assim, se a gente for pensar em termos dos avanços científicos e tecnológicos, vamos dizer assim, que desde o século XIX já se sabia que se nós continuássemos nesse modelo pautado na queima de combustíveis fósseis, nós iríamos chegar a 5 graus, né? Então, assim, isso na modernidade, ali no começo do capitalismo industrial, né? Então, veja, agora nós estamos vivendo uma outra fase do capitalismo, né? Que é o capitalismo financeiro, um capitalismo de plataforma, e hoje, vamos dizer, esse sistema de produção já pilhou um tanto a natureza, né? Que, vamos dizer assim, nós estamos encalacrados numa situação de, vamos dizer assim, de colapso ambiental, colapso climático e colapso do sistema planetário como um todo. Obviamente, vamos dizer assim, a Terra, ela tem, né? Ela vai encontrar o seu caminho, o equilíbrio. O equilíbrio da Terra não quer dizer que é o nosso, né? É a nossa garantia que os nossos bisnetos e os nossos futuros, né? Os futuros, a geração futura tem garantia que vai herdar um sistema de, vamos dizer, um sistema de vida parecido com o que nós temos hoje, né? Então, eu acho que, sim, dado que o problema está mal posto, é preciso a gente colocar esse problema, né? Equacionar o problema para poder a gente começar a discutir a solução. Eu acho que a gente não está entrando por essa linha de equacionar o problema. A gente está meio que apagando incêndio o tempo todo, aí a gente fala de energias renováveis, mas que modelo de energia renovável? Né? Ele está pautado em cima do quê? Não é? Hoje a gente já tem vários problemas nessa temática, então se a gente for discutir, por exemplo, tecnologias verdes, vamos botar entre aspas aí esse verde, né? Então eu acho que tem um grande debate por trás disso, que não é só necessariamente, vamos dizer assim, a gente discutir quais são as tecnologias para enfrentar o problema climático, ou a emergência climática propriamente dita, né? Mas a gente precisa, antes, né, entender as causas e as consequências que gerou esse problema. É como quando você está doente, né, e você toma um remédio para baixar a febre. Obviamente, se você só tomar o remédio para baixar a febre e não atacar a raiz do problema, você pode morrer depois, né? Dessa mesma febre. Então, eu acho que a gente está vivendo esse ponto, e o ponto que a gente chegou, eu vou dizer assim, sistematicamente, a gente chegou num ponto onde, eu vou usar uma expressão aqui, me perdoem os ouvintes, mas assim, ou vai ou racha, né? Então, a gente não quer que rache, como a Suzana falou, né? Então, ela traz uma mensagem que eu acho que, vamos dizer assim, não é saudável também a gente colocar uma situação de dizer assim, nós não temos mais o que fazer. Mas se a gente demorar um pouco mais, a gente vai entrar nesse problema, né? A gente vai começar a olhar para o abismo, né? Então, eu acho que é uma coisa meio que por aí, e a gente depois pode discutir, inclusive, os dados que demonstram, né, que essa minha fala está pautada no conhecimento, né? O começo de tua fala me lembrou uma fala do Ailton Krenak, que ele fala assim, sobre desenvolvimento sustentável, né? Que ele fala que o desenvolvimento sustentável, essa expressão é uma grande mentira, né? Que é um desenvolvimento sustentável a serviço do capitalismo, para vender selos. Por que os selos existem? Porque as pessoas compram. Porque ele tem um custo econômico. E aí ele fala algo que mexeu comigo, assim, que não é desenvolver, é envolver. Quando a gente trata da natureza, do planeta. A gente não precisa promover o desenvolvimento, a gente precisa agora olhar e promover o envolvimento, a gente se sentir parte, pertencente a isso. Que se a gente não mudar essa visão, a gente não avança na raiz, a gente não muda a raiz do problema, feito você estava dizendo. Eu costumo falar o seguinte, Marine, a gente precisa tirar os óculos, vamos dizer assim, do paradigma velho e colocar os óculos de um novo paradigma. Se você perguntar qual é esse, eu vou dizer a gente precisa construir, né? Porque eu não sou
né, fada, nem aqui a gente vai ficar falando né, de magia, de mágica, nem tem um pensamento mágico acerca de nada. Então, assim, o principal, eu acho, a linha do raciocínio é que a gente precisa identificar que esse velho paradigma ele não é mais sustentar, ele não se sustenta mais, não é? E a gente precisa começar a olhar a natureza como uma fonte de inspiração. Então, eu não preciso, na minha visão de mundo hoje, né? Hoje, aos 60 e poucos anos, olhar para a natureza e dizer como posso explorá-la, mas de que forma eu posso aprender com a natureza para que eu possa ter uma vida num grau de harmonia que seja não só bom para mim, nem para os meus, nem para o meu próximo, mas para todos, de uma forma, não é, equitativa, com equilíbrio. É possível isso acontecer? Parece muito romântico? Pode parecer, mas enquanto a gente não tentar um modelo diferente, um novo modelo, e já existem tecnologias e estudos que demonstram, inclusive econômicos, estudos econômicos, né, que isso dá um outro podcast, mas é falando assim, como é que você limita o crescimento sem causar danos e miséria e pobreza? Só para trazer um dado, hoje 97%, vamos dizer, 97% das emissões que o planeta Terra gera para esse caos, para chegar nessa emergência climática, ela é gerada, vamos dizer assim, né, por 5% da população mundial. Isso. Então, qual é a solução? É muito Né? desequilibrado, né? São Qual é a padrões solução, né? de produção e consumo, né? Que nós decidimos, são decisões. Então, assim, se 97% é quem polui todos os oceanos e a atmosfera e os ecossistemas, né? Que são altamente complexos. E outra coisa, a gente sabe muito pouco de algumas coisas, ou de muitas coisas a gente sabe muito pouco. Por exemplo, sobre as florestas, né? Se sabe muito pouco sobre os oceanos, principalmente, né, sobre a parte biótica, vamos dizer assim, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente sabe, e a gente está sustentado num paradigma, vamos dizer assim, científico, que ele pode cair por terra. Eu falo isso em termos de climático, por exemplo. Hoje a gente tenta, com os modelos mais sofisticados, e hoje eles são muito mais do que há 40, 50 anos atrás, né? Mas o fato é o seguinte, é que a gente não consegue modelar todas as interações da escala menor, vamos dizer, a nano escala, e a escala planetária. A gente desconhece porque a gente aprendeu com a ciência a simplificar. E a natureza não é simples, ela é complexa. Então, por aí vai. Porque, na verdade, o que a gente precisa é um equilíbrio entre os avanços tecnológicos a serviço desse novo paradigma. Não adianta a gente estar com muita tecnologia para prever e para, né, se a gente não atua na raiz do problema. Assim, na verdade, as duas coisas precisam caminhar junto. Eu vi uma pesquisa da Organização Meteorológica Mundial que ela publicou recentemente um relatório falando sobre a necessidade de mais investimento nessa área. Não só esse investimento emergencial, mas um investimento em pesquisa, um investimento em tecnologia. E a curiosidade que eu vi nesse relatório foi que o Brasil, mesmo sendo um dos países mais vulneráveis a esses grandes desastres, caos, enfim, o termo, mas ele é um dos países que ele ainda é provedor de serviços básicos. Ele não tem uma tecnologia nem um investimento em pesquisa avançado, como deveria ter pela dimensão do país. Aí eu queria saber um pouco sobre o que vocês acham dessa fala e como esses investimentos em tecnologias podem contribuir para amenizar o caos que a gente está vivendo. Eu queria comentar, pegando um pouco da fala de Francis, além da queima dos combustíveis fósseis, a gente tem as questões relacionadas ao desmatamento, ao agronegócio, né, que são outros vilões, né, e que, de fato, a gente ainda tem, mesmo com todos os avanços que eu mencionei no começo,
porque eu sou otimista, mas acho que a gente tem muito a conhecer, mas muito mesmo, essa relação e, de fato, como isso integra uma modelagem sistêmica, uma modelagem do sistema Terra em diferentes escalas, como Francis mencionou. E, nesse sentido, claro que a gente tem uma necessidade constante, e ela não vai parar, de avanços na pesquisa, na ciência, tecnologia e inovações tecnológicas. E acho que não é proporcional, né? Não é porque o Brasil é mais vulnerável. Recife é uma das 16 capitais do mundo com maior vulnerabilidade. Não é proporcional. A gente avançou, mas tem muita necessidade ainda de conhecimentos locais, regionais e em escala planetária. Então, eu sou, a minha formação, o meu trabalho é com ciência, é com educação. Então, eu sempre vou achar que a gente precisa de investimento. E acho que, na medida que... Agora, cientista não pode ficar falando só dentro da sua comunidade. A gente tem que demonstrar para a sociedade que investimento em pesquisa, em tecnologia, eles representam um avanço para todos e indistintamente do lugar, porque estamos todos conectados. Então, mesmo que o Brasil investe menos, a gente integra redes de pesquisa e vamos lá, a gente vai conseguindo avançar no conhecimento de qualquer forma. Acho que não é proporcional, mas a gente que essa pesquisa está certíssima, quanto mais investimento, sim, tem muito desconhecimento ainda, e acho que é todo o contexto do que já está aí posto, como a Francis colocou, né, do que a gente já fez com o clima, mas também os impactos e a gente não ser reativo. Então, eu tenho participado de muitos eventos. Aqui no estado de Pernambuco, a gente tem uma fundação de amparo que lançou editais depois daquele evento de 2022, mas é de uma forma reativa, uma fundação de amparo à ciência e tecnologia do estado de Pernambuco. Ótimo, não vamos só olhar que a gente não fez ainda, vamos começar a fazer sistematicamente a partir de agora, porque a gente precisa viver uma catástrofe, né? E para poder, não, vamos investir em ciência e tecnologia, isso é sempre. E a gente não perde, né? Eu aprendi ao longo desses anos lidando com essas questões de clima, que para mim não é a minha ciência, né? Ela interage com a ciência que eu atuo mais diretamente, que é a área de recursos hídricos, que a gente deve pensar sempre como medidas de não arrependimento. Então, a gente tem vários cenários, né, de incremento de temperatura e os seus impactos, mas o que a gente pode fazer hoje, que independente da gente ter o pior cenário, a gente pode já melhorar os efeitos. E o que pode... Então, são as medidas adaptativas. Eu acho que é um dos ramos que a ciência precisa, de fato, investir e fazer com que esse conhecimento chegue no gestor. E o outro é a mitigação, é evitar que a gente continue avançando, porque, sim, a gente vai se adaptar, o planeta vai se adaptar, mas a gente precisa... A que custo, né? Pois é, e parar de errar. Então, acho que só para dizer que super concordo que investimento em ciência, em produção de conhecimento é fundamental. Eu tenho essa semana eu também li uma frase sobre essa questão de tragédia e desequilíbrio climático, que ele dizia assim, que a frase dizia assim: todo mundo vai se dar mal, mas o pobre vai se dar mal primeiro. Aí eu queria que Roberto comentasse um pouco sobre essa questão, por favor. Pois é. O pobre lá do Rio Grande do Sul, como é que ele está, né? Os ricos estão reclamando, mas eles têm como se requalificar, tem como se reconduzir na sociedade, da forma como eles gostam de viver. O pobre não tem nem escolha. Não tem nem escolha. Numa situação dessa, né? O Rio Grande do Sul é o estado que mais investe nessa área de ciência e de acompanhamento de clima, de chuva, de não sei o quê.
conversei com um amigo lá do Rio Grande do Sul, um dia desse, ele disse, rapaz, a gente produz isso, produz aquilo, não sei o quê. A gente sabe com antecedência de semanas, quando vai chover. Uhum. Eles sabiam de tudo Sabia. e o desastre aconteceu assim mesmo, né? Isso. Aconteceu eles mesmos sabendo de tudo. O pobre, coitado, ele não tem como... Ele só vê quando bate na cabeça dele, acabou. Não tem saída para ele. Né? Então, essa produção de conhecimento, ela precisa chegar também às pessoas. Agora, a gente tem... Isso é um problema gravíssimo do capitalismo. Do capitalismo. E o brasileiro é mais cruel, porque a desigualdade aqui é muito maior. Uhum. Né? Uhum. Aí a gente tem que tomar... Como o dinheiro é disputado por várias pessoas, por várias organizações, aí os ricos se apropriam mais do dinheiro do que os pobres. O dinheiro que a gente paga de imposto, que de alguma forma vai lá para o Estado. O Estado é uma das melhores soluções que existe no mundo para a gente viver em sociedade. Mas ela tem uma turma que se apropria. Né? E quem se apropria são os ricos. São os 5% ou os 12%. As 250 empresas que dominam o planeta, né? Sempre tem uma turma que se apropria mais do que os outros. Né? Então, aí os pobres, que são a grande maioria, que não tem o conhecimento, não tem... É o primeiro que sofre, o primeiro que vai... E o último a se o que é pior. reerguer, né? Se organizar. E o que é pior? Vulnerabilidade, né? O que é pior, A questão da assim, é que o pobre... Ele o que é assustador? Ele acha que a vida dele é aquilo mesmo, né? Não, mas eu não tenho, eu perdi pouco, porque ele tinha pouco. Então, para ele conseguir aquele pouco, vai ser pouco, né? O cara aqui, a indústria foi devastada lá, o aguaceiro complicou as máquinas dele, daqui a uns 2, 3 anos ele pode ser que... Ou então ele deixa aquilo para lá e inventa outra coisa para explorar, para consumir, para explorar os outros. O pobre não. Ele vai fazer a mesma coisa que ele já fazia e vai continuar ali. Aí, numa sociedade que a gente vive dessa forma, achando, e às vezes a gente naturaliza muito, eu às vezes me pego me naturalizando umas coisas horríveis. Achar que o mundo é assim mesmo. Pois é. Aí, qual é a solução? Não tem. Aí eu me vejo nessa situação. Não tem solução. Aí de vez em quando eu me lembro, quando eu vejo esses desastres, eu digo, eu comprei um apartamento lá na Tamarineira, há algum tempo. Eu era doido para comprar um apartamento em Boa Viagem. Mas aí, quando foi em 1982, eu já sou mais velhinho do que vocês, um bocado. Em 1982, aí um colega meu lá da empresa de engenharia que eu trabalhava, ele dizia que estava trabalhando para conseguir dinheiro para comprar uma casa lá em Arco Verde, ou depois de Arco Verde. Eu dizia, mas rapaz, o que tu vai fazer depois de Arco Verde se eu vou criar galinha? Fazer alguma coisa desse tipo aí e tal. Sim, mas por que Arco Verde? Porque tem que ser mais alto do que as serras lá essa caixa é Souza, na Paraíba. Uhum. Né? Que tinha... Que a terra dos dinossauros e tal. E de não sei onde, aí disse uns lugares. Que tem que ser um lugar mais alto do que esse, porque o mar vai chegar lá. Eu disse, mas rapaz, você vai estar vivo com esse mar chegando lá. Eu disse, eu sei lá. Não sei não. Do jeito que esse mundo é, ele dizia assim. Isso em 82, né? 82. Eu comprei na Tamarineira achando que ia me livrar de Boa Viagem. Mas de lá de cima eu vejo a água. Quando dá uma chuvinha de 5 minutos, 10 minutos, a água está empoçada lá embaixo. Né? Então... E o pobre é quem está sofrendo. O gancho, a gente volta para a mesma história, é como a história do cachorro querendo morder o próprio rabo, né? O que está na raiz, na causa base do problema, não é? O que está na raiz dessa base que causa todo esse problema é o sistema de produção, como a gente produz a nossa vida, não é? Então, assim, a gente falou da tecnologia, investimento em ciência e tecnologia, mas
a tecnologia, dentro do paradigma do capitalismo, ela vai continuar sendo de acumulação do capital. E só para isso. Então, assim, a gente está num beco sem saída. Ou a gente pensa um mundo novo, diferente, e é possível pensar esse mundo novo, diferente, não é? Inclusive, há muito tempo atrás, eu fiz um curso de filosofia e eu escrevi um artigo sobre ética, falando, inclusive tem filósofos que falam sobre isso, o Hans Jonas, que é um filósofo alemão, já tratava desse assunto agora no final do século passado, da década já no final de 90 para frente, ele falando, a gente precisa discutir uma nova ética, não é? Dado que chegamos a esse ponto aqui, e essa, vamos dizer que essa ética, que a ética que rege o mundo hoje é a ética do Kant, né? Um iluminismo. Então, mas hoje nós estamos passando por uma situação tão, vamos dizer assim, tão inusitada e tão nova que a humanidade nunca passou, né? E talvez não passe mais nunca, porque vai sucumbir com ela, né? De que a gente precisa rever esses valores. A gente precisa rever essa visão de mundo, porque a visão de mundo da gente está centrada numa situação que criou o problema, ela não tem condição de gerar solução. Então, não adianta a gente, na minha opinião, obviamente, a gente ficar aqui falando de várias tecnologias para melhorar as ferramentas do modelo para quando chegar, como o Roberto falou. Então, eu já sabia, foi anunciada a tragédia. Inclusive, tem relatórios que datam 2015, né? Isso. Então, assim, já estava lá dizendo, vai aumentar 10% o volume da chuva. Só não disse lá, ia ser no mês de maio, tal, não sei o quê. Então, essa questão que a Suzana falou, a gente não discute adaptação. Está se falando um pouco de mitigação, mas a velocidade... que essa velocidade que está ocorrendo, né, das mudanças climáticas, é uma coisa tão sem precedentes para falar a vocês, que eu não tenho um exemplo para dar a vocês. É como se a gente já estivesse numa rota de colisão, não é, com o clima. É como aquela cena do Titanic, que pedem para aumentar a música, porque vai bater na ponta, já está vendo o iceberg, então vai bater mesmo, aumenta a música, porque não tem mais o que fazer. E alguns filmes hollywoodianos já comentam sobre isso. Então, essa questão que nós nunca vivemos, nem vivenciamos, os seres humanos, não tem noção, não é, do grau de, vamos dizer assim, de interconexão, né, de todas essas esferas de impacto a partir desse caos, entendeu? Desse caos climático, de como é que as coisas começam a disparar de várias formas diferentes. Vamos dizer, as pandemias, né? A Covid não está fora desse contexto, não, né? Então, assim, é tudo, quando chega a uma dada velocidade, é tudo muito rápido. Esse gatilho é muito rápido. E é feita a questão do ponto de não retorno dentro das florestas. Então, você passou por aquele ponto de não retorno, aquele ponto crítico, a floresta não se recupera mais, ponto. Ponto. Não adianta você plantar 1 bilhão de árvores como a China fez e perdeu tudo. Porque baixou o lençol freático e as plantas morreram. Não é? Ou então não adianta você, não é? Ou então você já se pensa em tecnologias onde você controla absolutamente tudo, né? Você faz casas, estufas, né? Ou containers, onde você tudo automatizado e é inteligência artificial e você controla tudo, a iluminação. Então assim, aí é outro, sabe? É uma coisa assim que dá até medo. Mas, assim, seria para muitos poucos. Ou então ficar viajando na maionese e dizer que vai num planeta, não é? Habitar Marte, esse tipo de coisa. Mas enquanto a gente não parar, não é? Para sentar o G20, não eu, né? Quem somos nós aqui? Mas essas grandes lideranças mundiais, para chegar assim, olha, a gente tem que agora repensar esse modelo, porque, como você falou, né, há uma diferença profunda, abissal, de concentração de renda. Isso. No mundo inteiro e no Brasil nem se fala, né?
O Brasil, 1/3 dos refugiados climáticos do mundo está no Brasil já. Né? Então, isso não é uma brincadeira, minha gente. E a gente continua falando em botar o Brasil em 4º lugar como produtor, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então, eu sei, tem o agronegócio, o agronegócio também está aí. Mas a base estrutural da queima do... E o agronegócio queima combustível fóssil pra caramba e emite metano, né? Então, mas assim, se todas as nações, e elas não estão fazendo isso, né? A China não está fazendo isso, a Rússia não está, é guerra na Ucrânia, na Palestina, as bombas lá. Então, dá para ser, Roberto, dá para ser as preocupações otimista. são tão diversas assim que a gente... Isso. Como é que a gente vai achar uma solução para uma coisa que vai causar prejuízo a todos? É muito difícil. Em todos, né? E para todos, né? E os avanços tecnológicos. Eu queria só trazer assim, uma discussão, pegando um pouco essa fala de Roberto, que realmente tem muito avanço em termos de previsão e alerta. As pessoas sabem que vai acontecer o evento. Às vezes erra, prevê 150 milímetros, chove 250, mas o desastre seria o mesmo, porque o desastre não é exatamente a chuva ou o fenômeno meteorológico. Isso vem como, sim, parte dele, mas é como nós estamos ocupando os espaços, né? A questão da vulnerabilidade que você coloca, que o pobre é sempre mais afetado, porque o pobre mora em palafita, ele mora na margem do rio, ele mora em morro. Na encosta. Mora em encosta, né? Então, eu acho que são questões que a gente tem que... As causas, a mitigação e a questão das medidas adaptativas. E como a gente vai mudar isso em escala global, eu volto a dizer, eu até trouxe aqui para não esquecer de falar, deixei aqui em cima, eu volto a dizer que eu acho que a gente tem que... educação é a chave, sabe? É começar de escola, e eu gosto muito de um programa que... isso foi um avanço que a gente conseguiu, inclusive depois de vários desastres, que eu acho que nem vale a pena mencionar aqui, mas todos lembram de Petrópolis, né? Enfim, o Brasil criou uma unidade de pesquisa, a gente chama assim, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mas que é também um centro operacional de previsão, de gestão de riscos hidrológicos, riscos geodinâmicos. Então, a gente tem capacidade, eles têm capacidade de emitir os alertas. Chama-se CEMADEM. Acho que todo mundo hoje ouve falar no CEMADEM, Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Eles têm parcerias com municípios, com prefeituras, com o governo de estado. Aqui em Pernambuco eu sei de várias parcerias com, por exemplo, o município de Jaboatão, né, e em outros estados. O que é que, além disso, da questão da pesquisa, do conhecimento, do mapeamento de áreas de risco geotécnico, hidrológico, de ferramentas, além disso, o que é que eles colocaram na agenda para investir, né? Uma agenda climática? Educação. Tem um programa que chama CEMADEM Educação. Esse conhecimento chegar no dia a dia das escolas, né? O que a gente já tem de conhecimento do clima, dos efeitos do que a gente tem aí, do que pode fazer e do sistema de alerta, porque muitas vezes também nem o alerta ele funciona, porque a pessoa não quer sair de casa. Uhum. E a gente cansou de ver reportagens sobre isso agora recentemente, de cortar o coração de famílias no telhado. Para não perder as coisas. Então, tem uma gestão de risco aí que eu acho que envolve várias camadas. Já que a gente evoluiu tanto nessas ferramentas de previsão e alerta, né, acho que pode melhorar isso, como é que isso chega à população, além da agenda climática que é global. Que são soluções paralelas, né? Porque trabalhar a educação forma um cidadão tudo é paralelo, que vai discutir, no final das contas, como é o sistema governamental, né? Que vai eleger, que vai estar nas discussões. Mas aí tem a outra questão que Francis falou. Se o G20 não discutir, não buscar solução e não botar isso na pauta,
nem a gente faz nada. Não adianta ir pra rua, que acabaram com o poder, assim, o poder de ir pra rua tem sido reduzido. E aí tem outra questão que eu queria levantar, que é, assim, o avanço tecnológico e a ciência, ele já diz pra gente o que é que tá errado. Que é a emissão de gases, desmatamento. Já diz pra gente qual é a solução. A solução não é eu economizar no banho, Isso. a água. A solução não é eu ter uma consciência dentro de casa, sabe? A gente sabe que o shampoo que você usa mais está acabando com... A gente sabe que isso não é isso que está causando o caos. Mas, tipo, trocar, por exemplo, todo o sistema de energia mundial, por que não se troca? A gente sabe, não é questão econômica, não é falta de dinheiro. A gente sabe que não é falta de dinheiro. Nem de tecnologia. Não troca porque existem interesses econômicos, privados e públicos envolvidos. Isso. Então, assim, a tecnologia vem e mostra, a ciência mostra, os estudos mostram o que é para fazer. Preciso fazer um reflorestamento, é preciso parar de desmatar. Por que não para de desmatar? O Brasil é um exemplo lindo, né, sobre a questão de energia sustentável, de energias renováveis. Mas tem um desmatamento que afeta o Brasil inteiro. Se não parar, não vai resolver. Por que não para? Bioeconômica, que é... Né? O Brasil tem um potencial fora de série, mas a gente desmata para fazer monocultivo. Né? Então, é um modelo. Né? Agora, eu concordo, a educação, não se pode falar nada sem colocar a educação no meio. Claro. Mas que tipo de educação? Não, tem vários É para níveis. adestrar, né? Várias E pra- camadas. Que modelo? Então, a gente vai puxar Paulo Freire lá. E Paulo Freire volta... Porque o Paulo Freire, ele fala tudo, né? Eu descobri Paulo Freire há pouco tempo, mas sou apaixonada por ele. Porque a base do ensino de Paulo Freire é isso. É você olhar para a sua realidade, né? Porque a gente chegou aqui, o colonizador veio, ele veio buscar a Europa aqui. E até hoje a gente está reproduzindo esse modelo. O Brasil é o fazendão do mundo, não é isso? Isso. E o Brasil altamente rico como potência mundial e é um pelego mundial, né? Exportando commodity o tempo inteiro, sem agregar nenhum valor. E essa riqueza está onde, minha gente? E aí concentra, como você falou, Roberto. E aí, de novo, a gente querendo morder o próprio rabo. E aí eu digo assim, eu falo assim, não há combate às mudanças climáticas, não há, sabe, como enfrentar a emergência climática sem distribuir renda. E sem construir um cidadão. E a cidadania é isso, sabe? Tem que ser uma educação para construir essa cidadania do século XXI. E sem culpabilização, né? Não, sem culpar o plástico. Não, você não pega em plástico, mas quem está lá na outra ponta, o cara que produz plástico, por exemplo, a Danone, a PepsiCo, a Coca-Cola, quanto eles põem do capital deles para fazer ou a reciclagem, ou fazer, não é, a reestruturação disso. Nada. Quem paga somos nós, o consumidor, o cidadão, que tem que andar com sua canequinha. Óbvio, eu detesto o plástico, mas eu não consigo mais, porque colocaram esse sentimento na gente, né? Banho. Eu digo, mas que pegadinha essa, né? Eles não têm nenhum, porque o avião dessas pessoas tem até ouro. Tem gato que faz, né? Eu vi uma vez, tem um bilionário que ele manda o gato dele viajar de um continente para outro num avião só para ele. Só para o gato. Com todo o conforto do mundo. Esse tipo de aberração a gente permite nesse mundo que a gente vive aí do século XXI, que está se deteriorando totalmente. Se acabando. Você falou, Francis, do capitalismo financeiro. Aí eu lembrei também de uma pesquisa que eu fiz sobre o capitalismo do desastre. E eu acho que é bom a gente citar ele. Muito bom. Muito bom isso. Bom mote. Que é o uso do capitalismo na crise, né? É as crises que ele mesmo fomenta, ele se fortalece. Aí um exemplo gritante e recente disso foi quando a Prefeitura de Porto Alegre anunciou a contratação da consultoria Álvares e Marçal para recuperar a cidade. E aí a matéria aponta assim como um movimento de alargar o espaço privado, né? Em detrimento do público. É o heroísmo do capital
diante da ineficiência do poder público. Excelente. E isso a gente também vê em outros pequenos exemplos, como parcerias públicos-privadas, incentivo a startups, a empresas, terceirizando a função do Estado. Sim. Aí eu queria comentar um pouco sobre isso. Mais especificamente esse exemplo que você citou da consultoria, os cientistas do Rio Grande do Sul reagiram. E tem várias matérias esclarecendo. Então, é pelo menos para você constranger isso, né? O capitalismo do desastre. Você dizer que vai acabar, não vai, mas você constranger colocando informação, né? Vários jornais do Estado de São Paulo, não são os jornais só do Rio Grande do Sul também. Todo dia você vê informação do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem um grupo de hidrólogos muito competentes, tem cientistas do clima, tem especialistas em ecologia, em desastres, especialistas em geografia. Então, assim, acho que tem que combater com informação. Como a gente vai ter um botão para apagar esse capitalismo? Não temos. O que temos é investimento em conhecimento, informação, para que, não, mas a gente não consegue mais fazer movimento de massa. Você causa o constrangimento. Ele vai dizer o quê? Não, eu vou contratar porque eu quero. Na próxima vez, ele não pode se eleger. Outra questão que também surgiu aqui, fugi um pouquinho, mas eu anotei, eu achei importante perguntar para vocês antes da gente finalizar, é sobre as guerras. Eu queria que vocês me respondessem qual o dano ambiental das guerras, que isso não é pouco pautado, na verdade. Mas a gente discute um monte de coisa, mas a gente sabe que o dano de uma guerra, esses recentes que a gente está vivendo, ambiental também é muito grande. Tem muita gente que é doido por guerra para fazer um plano Marshall, para ganhar muito dinheiro. Quem vai reconstruir disputas enormes das grandes empresas construtoras do mundo? Mas acho que é isso que ela está dizendo, o capitalismo está dentro do mesmo conceito. Do capitalismo, você primeiro é o caos instalado para depois você aparecer como o vendedor das soluções. Eu né? acho que é isso. E os impactos são devastadores de infraestrutura urbana, de saúde, de disponibilidade de recursos naturais, mas ninguém calcula esse impacto. A gente ouve falar nisso? Não ouve falar. Eu acho que não há interesse, até pela própria lógica do capital, né? Mas alguém tem que combater, produzir isso. Você imagina que quem alimenta hoje o mercado são as guerras, né? Por trás da guerra da Ucrânia, o que tem ali, né? Então, tem um mercado movimentando bilhões de dólares, né? Filtro solar, remédio para dor, óculos apropriado, a própria indústria armamentista, essa nem se fala. Então, tem essas grandes corporações no mundo, e esses grupos de bilionários e até mais, né? Que ganham dinheiro com a guerra. A mesma coisa lá na Palestina, né? Que é uma limpeza étnica que está ocorrendo ali. Mas o que está movimentando ali é o mercado financeiro. E ali, olha, só vai parar, não é? A partir do momento que, agora vamos parar por aqui, vamos reconstruir, não é? Aquilo que a gente destruiu. Então não há nenhum interesse, obviamente, que é contraproducente falar, dizer, não, vamos fazer aqui um estudo para medir os impactos ambientais da guerra da Ucrânia, sabe? Não é assim que a banda toca, né? Não é assim que a banda toca. Então, assim, aquelas populações que estão ali, elas, de alguma forma, estão resistindo, né? Mas, assim, quem está movimentando ali é o mercado financeiro. Hoje é o mercado financeiro que diz, né? Para onde que vai, para onde que a gente vai, para onde que a gente fica, quem é herói, quem é vilão, né? A gente está vendo esse Milei aí na Argentina, essa aberração, né? Da natureza. Então, assim, o que tem por trás dessas coisas, né? Tem muita coisa por trás, e não é a teoria da conspiração, não. É que essas coisas, né? Onde estão os judeus no mundo investindo em quê?
na indústria armamentícia, porque, minha gente, me diga o que é que Israel tem de riqueza. Indústria da guerra. Né? Essa é a minha pequena opinião. Eu não sou historiadora, professor. O senhor pode falar muito melhor do que eu, mas o pouquinho que eu sei, eu acho que tem a ver com isso. Né? Não é à toa que Hollywood colocou, né, sempre os judeus assim. Eu não sou, né? Eu não tenho nada contra o judeu, mas essa carteirinha de ser os coitados do mundo já deu, né? Já deu, por favor. Eu sei que o que aconteceu com o povo judeu foi terrível, mas agora ele está repetindo, né? Ele está fazendo agora o que fizeram com ele está fazendo com os palestinos, né? E lá na Rússia, na Ucrânia, nossa, não é diferente, né? Tem toda uma história ali por trás, que é mercado puro e simplesmente mercado financeiro. Gente, a gente está caminhando para finalizar. E aí, antes de Roberto falar, que eu percebi que ele ficou querendo falar, eu vou perguntar para vocês uma pergunta que guiou todo o nosso podcast, que é a solução. E aí eu passo para vocês e vocês já fazem as considerações finais também, por favor. Veja, eu acho que há solução, sim. Na verdade, é um conjunto de soluções. Eu repito, eu sou otimista. Acho que, do ponto de vista de formação das pessoas, de formação política, formação de consciência, formação cidadã, de valorização do que a gente já avançou, né? E, de fato, avaliar o que é que falta avançar. Tem um conjunto de soluções de engenharia, né, de combinações de soluções. A gente nunca tem uma solução única para... E ela tem que ser contextualizada. Depende do local, depende da... Enfim, tem várias soluções. Então, acho que tem solução. Sim, eu sou otimista. E é por isso que eu acordo todos os dias. E eu quero... Eu não tenho neto ainda, mas eu quero... Meus filhos, eles já estão aí, acho que nesse mesmo caminho, né? De todos somos parte da solução. Então, se a gente... Não, o problema é o capitalismo, é o mercado financeiro. O que é que a gente pode fazer dentro do nosso papel? E não é assumir a culpa, mas cada um tem um papel. Então, no meu otimismo, eu acho que tem solução e acho que parte é isso que a gente está produzindo. Informação, troca de opiniões, não existe uma verdade absoluta. Eu posso não concordar com algumas coisas que Francis disse aqui, ela não concordar comigo, mas a gente está em busca da mesma coisa. O objetivo, eu acho que ele tem que ser comum. Então, agradeço a oportunidade. Bem, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, assim, para ser mais o breve possível. A gente vem trabalhando em soluções de adaptação. Eu não fiz aqui propaganda de nada, né? Fiquei calada, mas enfim. É possível, sim. Existem algumas tecnologias sociais que você pode, vamos dizer assim, enfrentar esse problema em algumas determinadas áreas, né? Como Suzana falou, não é uma coisa que você tira da cartola de um coelho, né? Mas existe hoje, inclusive você falou de Ailton Krenak, né? E dos Yanomamis, né? Então tem tanta coisa que a gente pode fazer buscando esse conhecimento ancestral, não é? Eu sou professora do Departamento de Agroecologia da Federal Rural de Pernambuco. A gente vem discutindo essas soluções, sabe? Agora, essas coisas, a gente é tudo ainda muito incipiente. Mas, por exemplo, nós trabalhamos numa tecnologia social, que é uma tecnologia consociada de produção, né, de energia, água e alimento. Né? Então, a gente montou uma unidade demonstrativa, né, numa área muito pobre aqui de Pernambuco, né, no sertão, e a gente mostrou que é possível, né, você fazer o consórcio dessa produção e dar autonomia para o agricultor ou a agricultora ou os filhos dos agricultores, que foi quem montou com a gente essa tecnologia. Veja bem, a gente não escreveu a tecnologia e passou, mas junto com esse grupo a gente conseguiu tocar algumas soluções. Então, é um novo formato de você fazer ciência, de você... não é? Construir o conhecimento, como ela falou, a educação, mas é uma educação que olha para a natureza de uma forma diferente e que você faz com as coisas que você tem, mesmo em casa, que você não precisa, né, pagar uma fortuna para construir uma unidade que possa
atender às suas necessidades, independente da situação climática. Obviamente, se tiver um tornado e um furacão em cima daquele negócio, ele não vai aguentar, né? Mas, assim, na maioria das situações, é possível, sim, você ter um conjunto de tecnologias sociais, aí eu grifo, tem um grifo aí, não é? E que você constrói isso junto com a comunidade, quer seja quilombola, indígena, mas que você traz à tona esse conhecimento ancestral para conversar com o conhecimento científico, não é? Aí é como Suzana, voltando também ao que ela falou, né? Aí vem a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, que é uma coisa nova dentro da academia que a gente está começando, tentando fazer. É tudo muito novo. Então, assim, para dizer que eu sou um pouco otimista, mas sendo pessimista, é que a gente está sempre... Eu tenho 2 netos, Suzana não tem, mas eu já tenho 2. É que eu também não desisto, não, né? De sonhar e de criar em mim essa utopia. Porque se eu não tivesse essa utopia, que é possível, porque a humanidade sempre surpreende, não é verdade? Sempre surpreende. E essa nova geração pode surpreender muito a gente. Então, essas crianças, esses bebês que estão nascendo agora, que nasceram na Covid, pode ser que essas crianças tragam uma revolução de amor, né? E que eu fico arrepiada aqui, e que elas possam entender que quem vai ensinar a gente é a natureza. Então, é isso. Eu agradeço muito, viu? Eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês e de vocês abrirem esse espaço para a gente falar sobre esse assunto que é tão espinhoso e que muitas vezes a gente se detém muito nos números, mas eu tive a honra de ver aqui que foi um alto nível de debate. Muito obrigada, Suzana. Muito obrigada, Marina. Muito obrigada, Roberto. E um grande abraço para os nossos ouvintes. Roberto. Às vezes eu fico angustiado. Às vezes não, a maioria do tempo, mas às vezes eu tenho uns lapsos de otimismo. Eu já tenho 2 netos também. Um tem 17 e o outro tem 1 ano. 1 ano e 1 mês. O que tem 1 ano e 1 mês é uma figuraça. Aí eu fico olhando para ele, eu tenho esperança desse mundo melhorar para esse menino, pelo amor de Deus. Porque é o que resta para a gente, assim, de ter força, né, para poder as coisas melhorarem, né? Eu tenho uns filmes que eu vejo de vez em quando. Eu já vi várias vezes. Um é Desusalá, não sei se vocês já assistiram. Eu acho aquele filme um espetáculo. Né? O que é um ser humano ali, né? Aquela figura forte, firme, né? Que para mim é um exemplo assim, de Salvador. E Elysium para mim é o futuro desse planeta aqui. Vocês viram também, Elysium? Não. Elysium é o seguinte, eles constroem uma cidade no espaço e deixam o povão aqui e vão morar lá. E eles controlam lá e cá. Né? Aí tem tráfico para gente entrar lá, então eles fazem uma trama assim bem... Né? Mas assim, não existe essa cidade lá ainda, mas existe aqui na Terra já. Doha, essa cidade lá que fazem... As pessoas vão fazer cirurgia lá. O nível altíssimo de tecnologia para poder as pessoas vão viver numa bolha. Num lugar quente. Qual é a tradição daquilo ali? O pessoal tudo de branco, tal, para suportar o calor. E o povo vai viver lá. E quando volta, tem amigos meus que foram lá, eles voltam encantados. Mas o que tem lá? Eles dizem, rapaz, Calma. tudo limpo, tudo organizado, tudo funciona, tudo que ele quer que funcione, né? Tudo que ele acha que deve ser o ideal para a vida dele. Né? Aquele consumismo exagerado, tal, que ele tem à disposição todas as parafernálias existentes no planeta para poder fazer as coisas.
É isso que está na cabeça das pessoas, né? Ter à disposição esse consumo, né? Mas, assim, a minha esperança para ter meu neto ter uma vida melhor é que ele chega à conclusão de que a gente produz muito lixo, a gente tem que parar de produzir isso que a gente produz. Produz muito lixo. Eles falam muito hoje em dia, né? Ontem, Danilo Cabral, na exposição lá sobre a Transnordestina, ele falou do hidrogênio verde. Sim. É a mesma coisa do carro elétrico. Aí meu filho diz assim, pai, um carro elétrico é igual a cigarro eletrônico. Não tem diferença. É um carro. Vai gastar energia. É mais energia que vai ter que se produzir para poder ele se alimentar daquela energia e andar. O outro era combustível fóssil. Esse, ele diz, não, a gente vai tirar do sol, ou do vento, e vai alimentar a bateria. Sim, mas você para produzir aquela bateria, para produzir... Tem um monte de componentes aí que você vai... É sempre para produzir mais. E para mim, não tem diferença. Carro anda. Mas ninguém fala do indivíduo para o Do coletivo. indivíduo para o coletivo. Vamos mudar a chave. Pois é, não. É isso aí. Isso aí. Se a gente não parar de produzir o que a gente Padrão. produz, esse padrão de consumo, não tem solução. Não tem. Eu sempre termino assim, otimista ou pessimista. Chegamos então ao final do nosso podcast de hoje sobre mudanças climáticas e avanços tecnológicos. E eu acho que a mensagem que eu vou deixar agora nesse finalzinho são duas coisas. Uma é a frase que eu falei do Krenak, que é menos desenvolvimento e mais envolvimento. E agora de Francis, que é sobre essa mudança de paradigma geral, que a gente precisa pensar mais no coletivo e menos no individual. Eu acho que a gente encerra com essas duas mensagens hoje. Agradeço demais, Suzana, Francis, Roberto. Obrigada. Foi ótimo. E encerramos aqui nosso terceiro episódio. Esse podcast da engenharia é uma produção do Sindicato dos Engenheiros no estado de Pernambuco e conta com patrocínio da Mútua, que é a Caixa de Assistências Profissionais do CREA. Obrigada a todos também que estão nos ouvindo.